recebendo aqui da Prime a Cristina Zapata, que vai falar sobre a estreia do documentário Quando as Águas Baixaram. Esse documentário de 15 minutos mostra, através de imagens e informações, a saga da comunidade brusquense em relação ao evento de agosto de 1984, a enchente de 84. Lembrando que quem é de Brusque, a Cristina já estava por aqui, eu nasci aqui, eu lembro das duas enchentes aí, de 83 e a grande enchente de 84, que eu sempre digo, viu, Valdomiro? Quando eu saí aqui da 1º de maio, que nós ficamos aqui em frente à antiga Schlesser, era um rio que passava ali na Getúlio Vargas. Me recordo que quando eu fui para o centro, quando eu fui para o centro e eu visualizei como o centro ficou, parecia assim um filme da Segunda Guerra Mundial, quando uma cidade é bombardeada. Exceção feita assim que não havia prédios destruídos, mas era tanto entulho, tanta sujeira que ficou da enchente, que de fato eu fiquei não vamos conseguir reconstruir isso, né? Bobagem de um garoto, né? Em 84 eu tinha garoto, era um jovem de 21 anos que não tinha não vivia, ou nunca tinha vivido uma enchente daquela magnitude, mas eu sinceramente imaginei, Brusque não vai conseguir se recuperar de uma situação dessa, que realmente foi uma catástrofe, destruiu 80% da cidade, empresas, lojas, comércio, residências, foi uma reconstrução total de famílias e de empresários. E aconteceu, essa construção acabou acontecendo, tanto que nós estamos aqui hoje para contar isso, né? Bom dia, Cristina, tudo bem? Bom dia, Ederlei, bom dia, ouvintes, Valdomiro. Bom dia, muito obrigada pela oportunidade. A gente vem falar de uma estreia que, na verdade, a estreia oficial já aconteceu, né? Já ocorreu. Houve para os patrocinadores, para... aberto ao público, inclusive, né? Foi já? Foi sim. Na semana passada, dia 4, no Cine Shopping Gracker, né? Tá certo. Foram 3 edições, 4, exato. 4, 5 e 6, às 18h15, né? Então, apresentação de 15 minutos. Mas, assim, nada do que você falou foi, assim, uma visão de um jovem de 21 anos, porque essas são as falas, realmente, dos entrevistados, inclusive, no documentário. De que assim, a cena era de guerra, né? Tem uma fala do professor Reinaldo, inclusive é essa, assim, depois que as águas baixaram, era destruição total, a cena era de guerra, né? Tamanha quantidade de entulhos e do estrago mesmo. E também, a sua fala seguinte, e também tem lá no documentário falando o seguinte, será que dá para reconstruir? Será que a gente vai conseguir dar a volta por cima, né? Então, assim, foram 13 pessoas entrevistadas, um conteúdo fantástico, eu digo assim, apesar de ser uma coisa triste de contar, mas o conteúdo é riquíssimo, assim, porque são pessoas que vivenciaram todo aquele drama, toda aquela tragédia, e como você falou, Dirley, assim, ou perdendo nas suas próprias casas, vivendo aquele drama realmente, ou nas suas empresas, né? E daí tem a fala ali do seu Aníbal, do sindicato, que sabe, assim, que muitas empresas quebraram ali, que tiveram que pagar seus funcionários com maquinário e tal, e que daí vem o surgimento das novas empresas. Então, assim, ele narra a desgraça, mas narra também a volta por cima, a reconstrução, a chegada da Fenarreco, né, Beira Rio, enfim. Então, é todo o drama e também toda a volta por cima, né? O drama e as oportunidades baseadas em cima da tragédia. Verdade. Oportunidades de reconstrução. Acho que esse é o grande legado que deixa a enchente de 84, né? Exatamente. Você já estava em Brusque, Cristina? Sim, eu sou nascida, criada desculpa, é o teu esposo que não é daqui. Legal. A Cristina é aqui da 1º de maio também. Isso, da Florianópolis. Então, e como é que surgiu a ideia de fazer o documentário? Já era uma ideia de há muito tempo ou foi agora, quando se viu, de agosto vai se vivenciar aí os 35 anos? Na verdade, assim, o Darlan, que deveria estar aqui conosco, infelizmente não conseguiu hoje, né? Ele teve essa ideia
com base em outros projetos, em outros documentários que já realizaram, que a Prime já realizou, né? Inclusive o último aí foi fantástico também, que foi Vozes do Meu Vale, né? Que contou as etnias, as línguas faladas aqui na nossa região, com entrevistas fantásticas também. Ele teve essa ideia da enchente. E aí até, Dirley, não sei te dizer se porque ele ouviu qualquer coisa de que esse ano estariam comemorando os 35 anos e tal, mas em conversa com o já parceiro, né, Saulo Adami, a coisa evoluiu daí, e aí foi bem nesse momento que eu também estava chegando na Prime, e aí me envolvi também com as entrevistas, com as pessoas, com os entrevistados, né, e aí saiu esse conteúdo fantástico aí. Eu fico me perguntando como é que se dá essa... Porque é uma sensibilidade que tem que ter, desde o roteiro até toda a parte de produção, para poder realmente extrair aquele sentimento das pessoas que viveram naquela época, né? Eu nem morava em Santa Catarina, tinha poucos anos de vida, mas a gente conhece pessoas que viviam naquela época. Os meus pais contavam muito, a gente morava em outro estado, mas eles acompanhavam pelo noticiário. Como é que vocês fazem, como é que se dá esse trabalho, Cristina, para poder fazer com que as pessoas contem isso com emoção? Porque não é só um relato, né? Você sentar na frente de uma câmera e contar uma história, você precisa extrair deles, realmente trazer à tona de volta aquele sentimento. O que vocês utilizam? Como é que é o enredo em torno disso? Assim, o tema por si só, ele é uma coisa que a pessoa que vivenciou aquilo, ela se emociona naturalmente ao falar, né? Uhum. E até assim, para falar bem disso, bem dessa emoção, o seu Walter Stoltenberg, né? Que, meu Deus, teve água ali, 2 metros de água, né? Ele fala naquele momento na entrevista aqui onde nós estamos sentados, chegou 2 metros de água, e ele termina a fala dele dizendo o seguinte, que ele não sabe se hoje nós resistiríamos a uma catástrofe daquela, né? Porque, embora as coisas tenham evoluído muito, às vezes essa parte da evolução acaba até complicando, porque, por exemplo, assim, também lá o seu Leotério da Graf falou alguma coisa parecida, embora não seja um entrevistado, mas depois na outra conversa ele nos falou assim, hoje em dia é tudo muito informatizado, né? Então, assim, tu perde hoje um computador, tu perde ali um conteúdo, muitas informações da empresa, então nesse sentido também. E a pessoa, voltando, né? Então, ela acaba se emocionando porque, assim, vem a memória daquele momento, né? Do drama de perder, do drama de, principalmente o empresário, né? O que tem a família, no caso dele ali, ele tinha a família e a empresa e os funcionários, todos envolvidos, ninguém em determinado momento já não sabe quem vai ajudar quem, o que é prioridade naquele momento, então não tem como não se emocionar numa fala dessa, né? De chegar a um determinado ponto, como fala o seu Ingo lá do Irmãos Fischer, que a vontade era desistir, né? Porque ele fala assim que ele desce, naquela ocasião era ali na Auto Renault, a Irmãos Fischer, e ele disse que ele desce a escada do escritório e ele vê tudo boiando ali. E os funcionários e vizinhos que foram acolhidos na própria empresa dele, lá no segundo andar, que era uma área, né, um pouco, era mais alto, então oferecia alguma segurança. Então, assim, é muito fácil, eu te digo, extrair essa sensibilidade, essa emoção pelo tema que né? E pelo drama que foi, da forma como foi, né? Quem não teve água em casa, isso foi muito claro, assim, foi deixado muito claro nas falas, as pessoas se sensibilizaram demais. O seu Ronaldo fala muito bem isso, assim, as pessoas não foram daqui para a praia, elas arregaçaram a manga da camisa e botaram a bota e foram para a lama ajudar. Então a solidariedade foi muito grande, as pessoas se ajudaram demais, né? E o povo daqui e de fora, porque assim, Blumenau tinha vivido isso no ano anterior. Uhum. Então as pessoas estavam com aquela sensibilidade aflorada, assim, né? E foi muito dramático. A gente tem as imagens que falam por si só, né? Além das falas, assim, as imagens são chocantes, e eu posso te garantir, assim, a gente via pessoas chorando, né? Durante a apresentação. Eu vou contar uma talvez isso não foi colocado no documentário, certamente não. O Paysandu tinha um treinador chamado Edgar Ferreira, treinador de futebol. Ele morava no Hotel Gracker.
Já sabe dessa história? Quer ver como a coisa vai se amarrar? Porque a dona Vânia é uma das entrevistadas, tá? Ela conta dos 2 metros que chegaram no hall ali do shopping, que foram levantando até que deu, e que naquele momento ela tinha alojado um time, né? Eram atletas que estavam lá, naquele momento ela até não lembrava qual era a modalidade, mas que estavam 22, me parece, atletas lá, e que chegou um momento que já não tinha mais comida, enfim, mas que eles também ajudaram, então vai ver que é esse pessoal aí. Ele era o treinador do Paysandu, porque o estádio com os Carlos Renault e o Augusto Bauer ficaram destruídos, tanto que o Carlos Renault, naquele ano de 1984, encerrou suas atividades, porque o Augusto Bauer, de fato, foi muito prejudicado, comprometeu a sede do estádio Augusto Bauer, que depois foi derrubada por conta do comprometimento da estrutura, né? O Paysandu ainda conseguiu manter a sua condição de disputar a competição e disputou. Mas eu vou contar a história do Edgar Ferreira. Edgar Ferreira era um cara atlético, treinador do Paysandu, e ele morava no Hotel Gracker, assim como alguns jogadores também do Paysandu, que eram de fora e moravam ali. E em determinado momento o Edgar Ferreira estava num quarto de frente para com os Carlos Renault. O hotel tinha aquela marquise ali, né? E olhou, a Consul era um rio. A Consul devia ter 1,5 metro de água, a Consul Carlos Renault 1 metro. Foi 2 na recepção do hotel, por aí. Então, é isso aí. E ele viu um corpo boiando na água. O que fez o Edgar Ferreira? Era um bom nadador, era um cara atlético. Hoje o Edgar acho que já é falecido. Mergulhou para salvar essa pessoa. E quando ele chegou perto, o que era? Um manequim. Um manequim de loja. Isso. Foi contado essa história lá? Foi contado pelo seu Eleutério, da gráfica. Isso virou na época, inclusive deu uma confusão depois eu era repórter da rádio, eu contei isso no ar e entrevistei o Edgar Ferreira. Sim. Criou-se uma espécie... Hoje, se tivesse internet, seria um meme, né? Mas na época, criou-se uma brincadeira com o Edgar, que inclusive, num jogo do Paysandu contra o Joinville, o pessoal do Joinville começou a brincar com ele sobre isso. Ele era uma pessoa muito séria. E ele, como é que vocês vão brincar com uma coisa séria dessa? Porque ele jogou-se na água, o Valdomiro. Você tinha o problema de que poderia levar um choque, porque a energia elétrica ainda estava ligada. Você podia ter um entulho ali, alguma coisa que poderia perfurar o cara quando ele mergulhou. Ele teve coragem de mergulhar para salvar um corpo que parecia um corpo, estava de bruço. Sim, o secretário confirmou isso. E era um manequim. E ele foi até o corpo quando chegou o manequim, e depois virou, vamos dizer a palavra, gozação de um pessoal de fora, que ele foi brigar com um repórter de Joinville, porque o cara fez uma brincadeira com ele no ar sobre isso. Ele disse: olha, não brinque com isso, que eu fui salvar uma pessoa, não era uma pessoa, era aquele drama. Mas isso aconteceu. Eu entrevistei o Edgar Ferreira sobre isso. Isso foi notícia aqui na cidade de Brusque. Então é um caso que, para contar o drama que foi, né? Sim. O drama que foi isso. Exatamente. Né? Para tu ver, são bastidores, né? E teve muita história aí. Com certeza isso aí era assunto, talvez a gente tenha até subestimado, assim, de achar que não teriam conteúdo para 15 minutos, para meia hora, né? Que era a ideia inicial. Tem muito mais, né? E se tu for procurar mesmo pessoas... Quantas histórias tem, né, de pessoas que vivenciaram aquele momento ali, assim, no seu particular, né, e que teriam alguma coisa para contar. E o que eu falava ainda há pouco, que eu estava comentando que eu viria para cá, assim, o que me impressionou muito foi como claro, o tema é o mesmo, né? Enchente de 84, mas como as falas acabam se conectando, assim. E eu falei, inclusive, porque a sensação foi a mesma. Exato. Você falou que eu não vi o documentário, mas essa é a sensação. Quando eu cheguei no centro da cidade, na Praça Barão de Chinembo, um jovem de 21 anos, e olhei aquilo tudo, era uma cena de guerra, como se tivesse jogado uma bomba, como se tivesse essa cidade sido bombardeada, né? Você não via destroços de prédios destruídos, mas você via entulho, muita coisa, e você se perguntava assim: nós não vamos conseguir reconstruir isso. Isso era grande
me parecia a sensação de todo mundo. Como disse aí o seu Ingo Fischer, nós não vamos conseguir reconstruir essa cidade. E a cidade foi reconstruída. Foi reconstruída. Essa parte aqui que chama bastante atenção, Dirley, é do Campo do Brusque aqui, as imagens, as fotos e a parte do vídeo mesmo dali é demais, assim. E tem vídeo sobre o estádio Augusto Bala? Tem, nessa parte ali do Zezo Scharf, né? Tem alguma coisa ali também. E aí tem a fala do Rubens Avis, do arquiteto, que daí vem a fala dele contando do início da Beira Rio e tal, né? Içamento de pontes e tal. Ali ele conta que ele morou, nasceu, viveu, se criou no Beco Laguna e que ali o pai dele deu terreno e falou para ele construir a casa a partir de onde foi a marca da água da enchente de 61, se não me engano, tá? E ele fez a casa a partir dali. E naquele momento eles começaram a suspender sofá e levantar as coisas, e a água foi chegando, e eles foram pro telhado, né? E aí ele até fala que ali a gente achou que estava num porto seguro e não era tão seguro assim, porque eles começaram a ouvir os muros caindo e ouviu o muro do Campo do Brusque cair. Né? E aí ali onde que o rio isso faria exatamente, porque a água começou o pico da enchente foi durante a noite, perto da meia-noite. E ele conta o drama de estar no telhado e ainda com chuva, e aí tinha criança e a esposa grávida e aí começa a pesar a coberta, enfim, é dramático, tá? Sem contar o seguinte, as duas emissoras de rádio da cidade ficaram fora do ar. Por quê? A Rádio Cidade ficava num ponto onde foi a primeira a ser atingida. O transmissor da rádio foi pro chão. Ficava ali em Dom Joaquim, a água passou, derrubou torre, destruiu o transmissor, enfim. A Araguaia é a mesma coisa. Estava num ponto aqui que não havia Beira Rio ainda, que também o transmissor. Então as duas emissoras fora do ar, ninguém conseguiu avisar a comunidade, ou seja, não havia comunicação com ninguém. Usaram um rádio amador, né? A grande comunicação de informação para as pessoas era o rádio amador. Isso. O amador passou a ser a grande fonte de informação das pessoas que se comunicavam através do telefone também, né? Mas foi uma tragédia muito grande. Foi gigantesco. E disso aí você falou uma coisa que muita gente perdeu o emprego. Muita gente perdeu o emprego. Isso. Muita gente a indenização foi paga com alguma sobra da enchente. Verdade. E até com essa sobra, maquinário, acabou essa pessoa abrindo a própria empresa. Isso. Né? Então, é isso mesmo, esse é o grande ensinamento dessa enchente. Ao mesmo tempo que ela foi uma tragédia, mas ela trouxe oportunidade para muitas pessoas. Verdade. E aí tem a fala, né, do Aníbal ali, que diz que essas pessoas foram, que são hoje talvez médios e grandes empresários, né, que naquele momento tiveram aquele desespero de receber, de serem indenizados, né, através de equipamentos, de maquinário e tal, e se reinventaram. Recomeçaram uma nova vida, uma nova história. Bom, são 9h04, eu vou fazer um intervalo comercial, depois eu continuo falando aqui com a Cristina sobre o documentário e como você pode ter acesso a esses 15 minutos. Você que está nos acompanhando aí, já está curioso para acompanhar o documentário, porque eu imagino que isso vai estar disponível aí para a comunidade, né? E aí a Cristina vai dizer como isso terá a possibilidade de acessar para as pessoas da cidade de Brusque. Intervalo, daqui a pouco a gente volta. Rádio Revista Cidade. Revista Cidade, na Rádio da Informação. Antes de curtir, viva de verdade. Antes de compartilhar, faça parte. Antes de postar, converse mais. Compartilhar momentos com a família e amigos, uma boa conversa, fazer o que se gosta faz muito bem para a saúde emocional e pode prevenir a depressão. Preste atenção aos sintomas. Se eles aparecerem, procure ajuda. Se liga, dê um like na vida. Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos. Ministério da Saúde, Governo Federal, Pátria Amada Brasil. Quer acabar com a corrupção, mas ultrapassa pelo acostamento? Finge que tá dormindo no ônibus para não ceder o assento? Não respeita as vagas no estacionamento?
joga lixo no chão, tranca o cruzamento. A maior parte da corrupção está nesse tipo de comportamento. Furar a fila, querer levar vantagem, isso é corrupção. Não é só quando alguém aparece na televisão porque desviou mais de 1 milhão. Não devolver o troco errado tem a mesma definição. Para não haver corrupção, a solução também está na sua mão, nas atitudes do dia a dia e não apenas em época de eleição. Vamos dar o exemplo para quem está longe e quem está perto. Vamos mostrar que em Santa Catarina a gente faz do jeito certo. Jeito catarinense, o jeito certo de fazer as coisas. Pratique, incentive, seja você o exemplo. Uma campanha da Acaerte. Eu sei que são noites em claro, que muitas vezes não é fácil. E que no fundo do peito vocês sabem que isso me fortalece por toda a vida e nos faz crescer juntos, como família. Tem mais gente que nos apoia, porque essa causa tem que ser de todos. E por mais que eu ainda não consiga falar, eu sei que vocês me entendem. A amamentação. Incentive a família, alimente a vida. As emissoras de rádio e televisão de Santa Catarina estão mais unidas do que nunca. Unidas pela clareza e objetividade do conteúdo que chega até você. Com material de qualidade e gratuito. No jornalismo e no entretenimento. Em época de fake news, essa é a nossa missão. Sim, o desafio é grande. Mas como não pensar grande se a nossa programação tem milhões de visualizações? Se as nossas histórias alcançam e impactam muito mais as pessoas? Se são os nossos comunicadores os verdadeiros maiores influenciadores? Por isso, estamos lançando um grande movimento com eventos, debates, palestras. Para promovermos mudanças no jeito que se faz comunicação em todos os meios. Participe, mas venha pensando grande. Grande como o futuro que todos nós queremos. Grande como Santa Catarina. Pense grande, pense rádio, pense TV. Uma mensagem da Acaerte. Ligue 3351-4611, em horário comercial de segunda a sexta-feira. Você já está sentindo a presença do Natal? Já está sentindo o amor que ilumina o mundo? Nesta época do ano, tudo o que é importante fica muito evidente. O afeto pela família, a admiração pelos amigos, muita gratidão e a vontade forte de expressar os sentimentos mais puros. E tem um jeito melhor de expressar o amor do que através de presentes escolhidos com todo o capricho e todo o carinho. Kohler Joalheria e Ótica. No Natal, emoção embalada para presente. Rua Augusto Malucci 33, fone 3255-5555, Brusque. Bom Parque. Praticidade para o seu dia a dia. É bom, é prático, é Bom Parque. Natal, Lemos Calçados e Lemos Esportes. Presentei toda a família com muito conforto e ótimos preços. Calçados pro pai, pra mamãe, pro filho, pra vovó, pro vovô. Assim é o Natal, Lemos. Um Natal para todos. Cidade. Fique ligado, agora o Rádio Revista Cidade tem transmissão em vídeo. Acesse rc.am.br ou assista pelas nossas redes sociais, Facebook ou ainda no nosso canal do YouTube Rádio Cidade Brusque e desfrute de um conteúdo especial feito para você. Rádio Revista Cidade. Compromisso social. 9h09, 9:09. Voltamos aqui a falar sobre o documentário Quando as Águas Baixaram, com a Cristina, da Prime. Ô Cristina, eu falei a respeito do acesso a esse documentário. De que maneira se terá acesso? Como vocês vão fazer a apresentação? Já tivemos aqui no dia 4 de dezembro, né? Existem mais algumas datas aí que estão programadas?
Assim, no cinema, o Sandro até deixou claro para a gente que se houver essa demanda, né, se houverem muitos pedidos, é possível até se reeditar, né, a apresentação, né? Mas fora isso, nós teremos 500 cópias, porque tem algumas exigências de acordo com o projeto e tal. E desse aqui, então, entraram aí a confecção de 500 cópias. O destino final desse material é para historiadores, tipo Casa de Brusque, né? Mas principalmente sala de aula, Dirley, né? Assim, os alunos, os professores trabalham muito esses temas em sala de aula com os alunos e é um conteúdo fantástico, né? Porque a gente tem ali em sala de aula principalmente esse aqui, filhos, né? De pais, avós que vivenciaram, de famílias, e que vão reconhecer essas fotos, esses locais, né? E ver ali o que foi aquele volume de água e o estrago todo que passou na frente da sua casa ou na sua própria casa. Então serão 500 cópias e assim, existe eu diria até um cuidado, assim, uma exigência talvez do Ministério, porque como a gente vai querer lançar futuramente isso em alguma TV, ele tem que ser como inédito, né? Então ele não vai estar disponibilizado nas redes sociais, mas nesse formato de vídeo sim, né? Em DVD. E que é também um volume que é entregue aos patrocinadores, aos apoiadores. E nesse momento, para esse trabalho, a gente teve aí a Van, HJ, AZM, Guabfios, o Arker Supermercados, Floriza e Irmãos Fischer, né, que são empresas que já entenderam assim, a importância de apoiar esses projetos. Certo. E é possível que esse projeto possa ter uma segunda edição ou não? Uma continuidade, não? Olha, conteúdo para isso a gente tem, né? Como ele foi um curta-metragem, 15 minutos, a gente tem aí, e tanto que se fala principalmente para os entrevistados, de ter uma versão estendida, no caso, né? Que é no mínimo ali meia hora com conteúdo, e aí assim a fala quase que completa de todos os entrevistados. Até porque isso é história oral, né? Você vai disponibilizar isso depois, como foi dito aí, na Casa de Brusque ou em qualquer outro lugar, isso fica para a posteridade, né? Verdade, não sei por quantas gerações esse material vai passar, né? Eu sou fã desse tipo de trabalho, eu gosto desse tipo de trabalho. Exatamente, então assim como nós pesquisamos muitas coisas, né? Um acervo aí do Jornal Município, por exemplo, que está lá no Museu Casa de Brusque, esses sites, Face, de fotos antigas, tal, né? Que é uma riqueza, material do seu Érico Zendron aí, do próprio, né, seu Zé Zucharf. Da mesma forma, esse nosso material hoje poderá daqui para frente ser conteúdo de pesquisa para outros, né, para os outros, trabalho de conclusão de curso, enfim, né, porque é um assunto relacionado a meio ambiente, inclusive, né? Então, assim, olha, e teve muita gente envolvida, né? A gente fala desses apoiadores e é importante frisar que as empresas que trabalham com lucro real podem apoiar esses projetos. Então, é até 4% do valor do imposto de renda que pode ficar na cidade apoiando esses projetos. E é tão importante essa verba porque, assim, com o volume a gente faz mais ou menos, né? Faz mais divulgação, faz um volume maior de vídeo, de material para entregar depois. Então é importante a participação das empresas também. E como eu estava falando, assim, para ele ficar completo, né, a gente acaba batendo em várias portas. Teve aí o Hotel Montes, o Estação 101, o Tiro de Guerra, que abriram as portas para a gente levar entrevistados, fazer as entrevistas lá. A gente teve aí a Defesa Civil, né, que nos atendeu tão bem, assim, ó, a gente quis fazer uma entrevista embarcado, né, no Rio ali, então eles prontamente vieram, acompanharam, passaram toda a segurança para a equipe. Então, assim, é tanta gente envolvida, quando tu vê ali 15 minutos, ou que fosse menos ou mais, né, tem tanta entidade, tanto órgão, tanta gente envolvida indiretamente também num trabalho desse, né? Legal. Até porque isso aí abre as portas para outros trabalhos, não só sobre enchente, mas outras situações envolvendo a cidade e que marcaram. Eu precisava ver um trabalho sobre a queda da ponte. Olha, fica aí a sugestão, né? Tá aí um bom tema. É um bom tema. Verdade. Queda da ponte. E entrevistar quem estava nessa. Olha, eu quase entro nessa, porque eu parei com o ônibus do lado de cá, no Campo do Brusque, que era um ponto de ônibus, atravessei a pé. Quando eu estava para lá, que ali era o Arker, lembra, né? Sim. Aí eu vi o pessoal
vindo contra, né, correndo, e eu não estava entendendo nada, e eles apontaram a ponte e caiu. Eu falei, meu Deus, acabei de passar na ponte e a ponte caiu. Quase foi uma testemunha do fato. É uma vítima também, né? Uma vítima, quase lá, isso. O que Mas você eu ia dizer o seguinte, olha, não é só... Quem vê um documentário desse de 15 minutos, pensa, é só ir lá, ligar uma câmera, gravar e deu. Mas olha todo o trabalho que vem por trás de pesquisa, de busca de informação, todo esse deslocamento. Quem tem uma ideia ou quem já fez, sabe o trabalhão que dá. Quanto tempo que vocês levaram para deixar esse material pronto, Cristina? Foi do início deste ano. Quer dizer que no final do ano passado já existia conversa, o contato com o Ministério, enfim, todo o trâmite legal e tal. E daí teve aprovação. Aí iniciam os trabalhos, que é o que está acontecendo nesse momento. A gente acabou de ter a aprovação aí de Guabiruba, é o título Guabiruba desde 1962, que vai ser um tema fantástico para trabalhar ano que vem, e um documentário que provavelmente a gente vai estar também estreando no final do ano que vem. E outro, que acho que vai ser uma novidade para muitos, Boitemburgo, uma cidade que o país esqueceu. Tá? Boitemburgo. Nos aguardem que vem muita novidade por aí. Vai ter muito trabalho com o Saulo também, muitas entrevistas. É uma cidade do interior de Nova Trento. Eu até não sei falar muito e não quero falar bobagem nesse momento, mas é dessa região ali, e que veio... Também não sei agora em que momento, mas muito dinheiro para cá, que essa cidade seria a capital do país, aqui alguma coisa nesse sentido. E essa verba se foi e está lá assim quase que uma cidade fantasma, tá? Mas tem alguém lá para contar essa história para a gente, e nós vamos, já começaram as visitas lá, então vai ter um conteúdo também fantástico de um assunto que vai ser... Meu Deus, vai despertar a curiosidade de muita gente. Assim. Já fiquei curioso, já. É muito interessante. Eu também estou ainda, porque estou sabendo muito pouco por enquanto. Mas, assim, é um projeto que foi aprovado. Nós, com certeza, vamos continuar batendo na porta dessas empresas, né? Repito, que trabalham com lucro real e podem apoiar esses projetos com até 4% do imposto de renda. Ok. Agradeço aí a presença da Cristina Zapata, que trouxe informações sobre o documentário Quando as Águas Baixaram, e também já trazendo outras informações aí do que o futuro reserva para a continuação de trabalhos semelhantes a esse, tá? De tudo isso, porque isso tudo precisa de pesquisa, não pode ser feito aleatoriamente, precisa de pesquisa, né? Roteiro, e o pior de tudo nisso é a hora da edição. Que você tem que cortar uma fala, que você tem que deixar para trás alguma coisa, que sempre você fica na dúvida. Isso é que nem tirar fotografia. Você tira quem gosta de fazer, né? Paisagem, por exemplo. Você tira 3, 4 fotos da mesma paisagem, mas as 4 fotos não são exatamente semelhantes. Aí você fica na dúvida, qual que eu vou escolher para aparecer? Porque todas são boas. Então muitas falas ficam de fora por conta justamente da edição, né? Porque sempre tem... Se é 15 minutos, é 15 minutos. Tem que respeitar. E tem que respeitar isso. Parabéns pelo trabalho, Cristina. Muito obrigada. Obrigada pelo espaço, pela oportunidade de trazer um assunto tão importante, né? Tão relevante aí para nossa cidade. Muito obrigada. Vamos ao intervalo comercial, 9h18, daqui a pouco a gente volta. Opinião, jornalismo, a informação em tempo real. Rádio Revista Cidade. Eu sei que são noites em claro, que muitas